Também a esposa do pastor Marcos e o filho também estão com a gente. Que Deus abençoe. Vamos dizer que eles são bem-vindos, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém? Amém. Sempre uma alegria de estarmos aqui juntos. Me sinto bem à vontade. E agradecido pelo convite do meu amigo reverendo Robson, de poder estar aqui nessa noite compartilhando a palavra junto com os irmãos. Como ele passou para mim, é o mês da família, e tem um tema, né? A presença de Deus na família. E hoje me passaram o tema de a presença de Deus nas lutas. Como eu não tenho costume em dar temas para as mensagens que eu prego, mas como a mensagem de Deus não é minha, então vem de encontro com o texto. Esse texto nós estamos pregando esse mês. Fomos convidados a estarmos em algumas igrejas e a mensagem é uma só. E por incrível que pareça, a mensagem que nós tomamos como base para a nossa casa esse mês, para a nossa vida como família, como ministério também pastoral, é a presença contínua de Deus na nossa vida. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Salmos 86, um salmo de suma importância. Nós estamos estudando a nossa congregação, onde nós pastoreamos. Esse salmo nós estamos estudando já há 2 meses, porque é um salmo muito rico. Toda vez que lemos, aprendemos uma coisa. Toda vez que lemos, cada versículo, Deus ministra uma unção fresca no nosso coração. Por falar em presença de Deus, não poderia ser diferente. O rei Davi, ele apresenta uma oração ao Senhor e ao mesmo tempo ele declara toda a sua confiança em Deus ouvir a sua oração e Deus julgar com justiça a sua causa. Então eu quero ler do versículo 1 ao versículo 13 somente, e aqui quero incentivar os irmãos a mantermos nossas Bíblias abertas, porque nós veremos aqui algumas coisas importantes para a minha vida, para a sua vida nessa noite. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Ó tu, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste
a alma do mais profundo poder da morte. Amém. Amém. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, no seu início, capítulo 1, nós lemos a partir do versículo 19, o anjo Gabriel aparecendo a José e anunciando a José que o filho que Maria havia concebido, ela concebeu pelo Espírito Santo. Ele haveria de colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a partir do versículo 22, nós vemos lá que isso se cumpriu. Cumpriu a promessa das Escrituras, quando nos apresenta Jesus ali como Deus Emanuel, o Deus conosco. A presença de Deus se faria presente, se faria uma realidade no povo de Israel através agora do seu Filho encarnado, Jesus Cristo. O próprio Jesus, no capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 16, ele já se despedindo dos seus discípulos, ele disse: vocês não ficarão órfãos. Eu voltarei para o Pai e rogarei ao Pai que lhes envie um outro Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não pode ver e nem conhece, mas vocês conhecem, porque Ele estará com vocês e estará em vocês. E no final do capítulo de Mateus 28, Jesus, já ressurreto, se apresentando aos seus discípulos e apresentando a comissão de ir fazer discípulos. No final do capítulo ele diz: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Nós vivemos grandes lutas, e quando estamos no olho do furacão, como dizem os antigos, da luta que vivemos, muitas vezes nós não percebemos, deixamos de ter essa certeza da presença de Deus em meio às lutas. Por várias vezes o salmista se lamentou achando que Deus estava distante e Deus estava alheio às suas lutas. Mas a Bíblia mostra que Deus se faz presente em todos os momentos. E muito mais agora, após a dispensação do Espírito Santo, é algo real, porque agora Deus passa a habitar dentro do crente, através do seu Espírito. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, no momento de grande angústia. E podemos ter alguma noção do que ele estava passando no versículo 14. Porque no versículo 14, ele apresenta para Deus as suas grandes lutas. E diz: ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida, eles não te consideram. Interessante que aqui as lutas estão no plural. E assim são nossas vidas, em nossa vida. As nossas lutas nunca se apresentam sozinhas. As nossas lutas sempre são numerosas. E às vezes realmente a nossa força, ela se esvai. Mas aqui na introdução, o pastor Robson mesmo falou, através da experiência do rei Josafá, o que fazer quando nós não temos o que fazer? O Salmo 86 apresenta, então, o que nós devemos fazer. A primeira coisa que nós podemos entender, a partir da declaração do salmista no versículo 1, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado, é algo que nós muitas vezes deixamos
colocar em prática na nossa vida cristã. Deus, Ele é um Deus pessoal. Deus, Ele é uma pessoa, é espírito pessoal. E Deus, Ele se relaciona com as suas criaturas. Deus, desde o início, Ele demonstrou o seu desejo de se relacionar com os seus, com as suas criaturas, mas com o homem, o qual Ele fez com as suas próprias mãos e soprou o seu espírito em suas narinas. Deus passou a ter uma relação íntima, e o pecado então separa o homem de Deus. Mas nesse tempo, Deus então, colocando em prática aquilo que Ele decretou na eternidade, em que Ele decidiu predestinar um grupo de pessoas, que não sabemos esse número e é muito grande. Deus decide predestinar homens e mulheres para a salvação, para trazer para Ele mesmo, para Ele continuar a colocar em prática esse relacionamento íntimo. E Davi não poderia ser uma outra pessoa senão o homem chamado segundo o coração de Deus. Ele não tinha quem socorrer, pedir socorro, ele não tinha quem recorrer, ele sabia a quem ele deveria pedir socorro. Então ele entra na presença de Deus através da oração. A oração é um meio de graça. Deus nos salvou e não nos deixou solto nessa vida. Deus, através de Jesus Cristo, inaugurou um caminho direto ao teu trono. A partir de Cristo, agora todos têm acesso à presença de Deus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote e Ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E Davi tinha essa consciência. Agora não tem. O que Deus mais se delicia, o que Deus mais se alegra, é um coração sincero. O que Deus mais se alegra é um filho seu se render. E às vezes cometemos esse erro. Queremos lutar as nossas lutas, queremos buscar soluções com as nossas próprias armas, com o nosso próprio senso de justiça, que é a pior de todas. E às vezes, quando não dá certo, aí nós chegamos todos quebrados na presença de Deus. Mas o Salmo nos ensina que o primeiro caminho a nós trilharmos, a primeira decisão que nós devemos tomar é apresentar a Deus as nossas lutas. E ele se rende a um Deus pessoal e diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Muitas vezes temos dificuldade de compreender o valor dessas palavras, porque aqui está em português, mas se buscarmos compreender um pouco o original que foi escrito no hebraico, aflito e necessitado parecem palavras iguais, parecidas, mas são totalmente diferentes no seu original. Quando o salmista diz: estou aflito e necessitado, ele está querendo dizer o seguinte, que aflito é algo íntimo, está no seu interior, está na sua alma, dizendo: Senhor, eu estou abatido, Senhor, eu estou aflito, porque eu humanamente não sei o que fazer com essa luta que eu estou vivendo. E necessitado tem a ver com o exterior. Ele está dizendo: Senhor, eu por dentro estou estraçalhado, por dentro eu não tenho prazer, muitas vezes nem de levantar da cama. Senhor, eu muitas vezes não tenho prazer nem de ir na sua casa para te adorar. E externamente eu não tenho como resolver isso. Não sei como resolver. Não sei quais as armas que eu vou usar. Esse é um coração sincero, rasgado na presença de um Deus pessoal. Davi, ele usa aqui vários nomes para Deus e cita Senhor, Senhor várias vezes. Por isso que nós falamos que no português muitas vezes nós associamos Senhor da mesma forma, mas daqui no original nós vemos Davi declarando o Deus que ele está confiando.
Quando ele diz inclina Senhor, Senhor aqui é como em primeiro capítulo de Gênesis, Yahvé, Elohim, o Deus pessoal, assim como Moisés, quando Deus o chamou, ele disse para Deus, por quem que vai, eu vou falar com o Faraó, mas quem eu vou dizer que me enviou? Deus simplesmente diz que eu sou, te enviou, porque eu sou o que eu sou, Elohim, Deus, único Deus. E ele então coloca a sua confiança nesse Deus pessoal. E ele diz, ele faz aqui alguns pedidos. Primeiro, inclina, Senhor, os teus ouvidos. Inclinar é o filho pedir para o pai: Pai, para um pouco. Para das suas lutas. Pai, me dá atenção. E muitas vezes nós ouvimos, mas não escutamos. Porque às vezes tem um filho dentro de casa querendo ouvir o pai, querendo que o pai o ouça das suas lutas, dos seus dilemas, e o pai muitas vezes sente, tá bom, meu filho pode falar, mas o pai está ocupado com tantas coisas, que de repente ele não sabe nem o que responder, porque de repente o filho faz uma pergunta, mas ele está ouvindo o filho, mas não está escutando. Eu trabalho com adolescentes, na escola que eu sou professor, e eu trabalho numa comunidade carente, onde eu lido com muitos adolescentes envolvidos com drogas. E o que nós podemos diagnosticar, que existem muitas crianças, muitos meninos órfãos de pai vivo, dentro das suas casas. E aqui Davi, ele como filho amado, como um homem segundo o coração de Deus, e ele tendo Deus como seu pai, ele então clama: inclina, Senhor, os seus ouvidos e me responde. Estou aflito e necessitado. Isso só pode vir de um coração quebrantado. E mais ainda ele pede ao Senhor: Senhor, preserva a minha alma, preserva a minha vida, porque ele estava sofrendo ameaças, ele estava sendo ameaçado constantemente, e ele diz: Senhor, só o Senhor que eu posso confiar, preserva a minha alma. E ele diz: porque eu sou piedoso. Piedoso aqui, irmãos, ele está dizendo para Deus: Deus, eu ando com o Senhor, eu vivo pelo Senhor, eu me ocupo com as coisas do Senhor. Piedoso aqui não é alguém com coração amoroso, que tem pena das pessoas, dos pobres necessitados, não. Piedade aqui é uma vida com Deus. Ele sabia quem pedir socorro, porque ele andava com o Senhor, ele andava na presença do Senhor, ele se ocupava com as coisas do Senhor. E uma vida de piedade é uma vida com Deus, uma vida diária de leitura da palavra, uma vida diária de oração. Oração não é algo que vai simplesmente, que faz parte da agenda de uma igreja. Olha, tal dia, reunião, culto de oração. Oração é um estilo de vida. Como disse o nosso reformador Martinho Lutero, tudo nós devemos fazer em oração. Deus tem prazer de participar da sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem prazer de participar das suas lutas, desde que você o convide para lutar junto com você. Então o salmista diz: pois eu sou piedoso, eu ando com o Senhor, eu me ocupo das coisas do Senhor. E agora então ele começa a reivindicar aquilo que Deus representa para ele, porque ele diz: tu, ó Deus meu aqui é Adonai, o Deus Todo-Poderoso, a quem ninguém pode detê-lo, ninguém pode resistir. Então vê, meu irmão, que não é uma simples oração, é uma conversa entre dois amigos, é uma conversa entre filho e o pai, que ele reconhece Adonai, o Deus Todo-Poderoso.
E mais ainda, ele diz: salva o teu servo, que em ti confia. Como anda a sua confiança no Deus da Bíblia? Porque muitas vezes nós queremos, muitas vezes nos fazemos idólatras sem perceber, porque muitas vezes nós mesmos queremos formatar um Deus para nós. Muitas vezes nos tornamos idólatras porque queremos encaixar Deus em algum lugar, em um espaço da minha vida. Mas aqui nós vemos um homem aflito, necessitado, um homem piedoso que andava com Deus, que vivia se envolvendo com as coisas de Deus, e a ponto agora de ele expressar toda a sua confiança no Deus Adonai, o Deus poderoso, dizendo: salva o teu servo, que em ti confia. As lutas fazem parte do crente. Nós poderíamos ver várias passagens bíblicas. Uma das mais intrigantes é do apóstolo, o pastor Tiago, na sua carta. Logo no primeiro capítulo: irmãos, tende por grande alegria o passar por tribulações. É meio que um paradoxo. Olha o que ele diz: tende por grande alegria passar por lutas. Muitas vezes nós somos envolvidos nesse evangelho moderno, que crente não pode ter problema, que crente não pode ficar doente, que crente não pode passar por lutas. E o salmista, ele então continua pedindo ao Senhor: compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Aqui está a prova que a oração não é uma agenda, não é horário marcado. A oração é um estilo de vida, porque ele diz: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Ele não desistia, ele estava na presença daquele Deus, o Deus Adonai Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus pessoal, que tinha prazer de se relacionar com ele e ele com Deus. Ele não se cansava de buscar a presença de Deus e aguardar de Deus a sua resposta. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 25, nós vemos Jesus indo a todas as aldeias, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades, expulsando os demônios. Mas de repente ele vê uma multidão sem direção, como ovelhas sem pastor, e a Bíblia diz que Mateus diz: e Jesus teve compaixão. E assim muitas vezes, irmão, nas nossas lutas, não sabemos para onde ir, aonde apegar, qual a solução para esse problema. Mas aqui nós vemos a solução quando o próprio salmista diz: tenha compaixão de mim, Senhor, pois a ti eu clamo de contínuo. O outro pedido que ele faz no versículo 4: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Mesmo diante das lutas, das ameaças que ele estava sofrendo, ele estava pedindo ao Senhor que mantivesse a sua alegria. Alegria aqui, irmãos, é a alegria de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ou seja, é uma alegria não importando as circunstâncias. O grande exemplo é o apóstolo Paulo. Ele estava preso e ele escreve uma carta para a igreja de Filipenses, aos Filipenses. E capítulo 4, versículo 6, ele diz:
não andem ansiosos por coisa alguma. Ante apresenta diante de Deus, seja conhecido diante de Deus as suas petições, com orações, súplicas e ação de graça. Mesmo diante da luta, mesmo diante daquilo que você está sofrendo, você clama, mas já agradece pela resposta de Deus, independente do tempo. E Paulo vai mais ainda, a partir do versículo 11. Ele se alegra com aquela igreja que caminhava com ele, e ele diz ali: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, na abundância e na privação. Aí sim vem um versículo famoso, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que ele disse que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque ele aprendeu. Nós devemos ter um coração ensinável. Chegamos um tempo na nossa vida cristã que achamos que não precisamos aprender mais nada. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz no final do seu ministério, já esperando a morte, o martírio. Ele disse: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. E somos movidos por circunstâncias, como não deveríamos. E o salmista então ele diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Por que isso? Porque ele reconhece a bondade de Deus, versículos 5 e 6. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Relacionamento é via de duas mãos. Deus está pronto a nos socorrer. Isaías 59 diz que Deus nunca teve com seus braços encolhidos que não possam salvar, e nem seus ouvidos tapados que não possa ouvir o clamor de quem o invoca. Deus está pronto para nos socorrer em todo momento, mas muitas vezes somos nós que bloqueamos a ação de Deus na nossa vida, pelo simples fato de não nos encurvarmos, não nos humilharmos, não reconhecer toda a nossa incapacidade e limitação. Mas aqui diz Deus que Deus é compassivo, Ele é paciente. Deus tem paciência com o seu povo, que muitas vezes nós ferimos a Deus com a nossa arrogância e com a nossa incredulidade, muitas vezes, de quem realmente Deus representa para mim e para você. Mais uma vez, Ele mostra a sua confiança, dizendo: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz da minha súplica, porque no dia da minha angústia clamo a Ti, porque me respondes. Irmãos, não tem coisa melhor. Nós vivemos totalmente dependentes do favor de Deus. Nós não somos desse mundo, e muitas vezes queremos fazer com que sejamos desse mundo. As armas que nós lutamos não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. E uma das maiores armas, que é chamado de meio de graça, é o poder da oração de um coração quebrantado. Muitas vezes a oração de Deus é retardada, porque muitas vezes já nós oramos com o nariz em pé, o peito estufado, como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa em nosso favor. Mas aqui está um exemplo. Falamos em família, mas aqui também podemos falar da família de Deus, porque essa igreja, como família, está vivendo uma grande luta.
E como minha mulher às vezes dá risada quando eu falo isso, essas lutas muitas vezes vêm provar as esquisitices de Deus na nossa vida. Às vezes queremos buscar a resposta de uma luta que vem de repente, quando nós não esperamos, e tira o chão. E às vezes a resposta está em nós mesmos. Quando Deus quer tratar alguma coisa. Então a primeira lição que fica aqui é um coração quebrantado, humilde. Quando essa igreja, num só espírito, numa só alma e num só pensar, clamar ao Senhor como deve ser clamado, talvez você receba a resposta de Deus mais rápido que vocês imaginam, da grande luta que vocês estão passando. Em todos os aspectos. Deus tratou de Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi, e Davi sempre se levantava com a sua carne, e Deus sempre mandando lutas, para Davi reconhecer qual é o seu lugar no plano de Deus, e reconhecer o que Deus representava na sua vida. Agora eu quero aqui ver algumas aplicações para nossas vidas. Até aqui nós vemos um homem aflito, necessitado, um homem que andava com Deus, um homem que estava pedindo compaixão porque as suas forças estavam se esvaindo, porque ele estava diante de afrontas, e ele chega a declarar no Salmo que eram pessoas soberbas, e até pessoas que não consideravam Deus, no seu senso de justiça. Ele estava apresentando aqui as suas lutas, e ele apresenta a sua confiança, porque ele sabia que Deus iria responder, porque ele cria que Deus estava vendo o seu coração quebrantado. E aqui eu quero ver quatro aplicações que foram atitudes de Davi. A primeira atitude de Davi: reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Mesmo diante daquela luta que ele estava passando, ele reconhecia que Deus estava no controle de todas as coisas. Olha o versículo 8: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Senhor aqui, Adonai, aquele que está sentado no trono de governo, aquele que não está alheio a nada que está passando sobre essa terra, tudo está no seu controle. Não há outro, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Até mesmo a criação, até mesmo a natureza que já está gemendo, a natureza está reagindo contra os ataques do ser humano. Estamos vendo uma coisa que nunca vimos no nosso Brasil, lá no sul. Alguns radicais levantam dizendo que Deus está castigando o povo do sul. Mas lá nós vemos a natureza respondendo sobre todos os ataques e violência que a natureza sofreu esses anos todos, nas invasões, nas áreas preservadas. Deus está no controle, meu irmão, minha irmã. Não sei qual a sua luta que você está passando, mas reconheça que Deus é o Deus Adonai, o Deus Todo-Poderoso, que se assenta num trono de governo e está todas as coisas
debaixo da sua mão. E às vezes o que acontece é que Deus às vezes faz isso na nossa vida, ó, dá aquela chacoalhada, mas Ele não deixa você cair na mão dEle. Por maior que seja a sua luta, meu irmão, minha irmã, você ainda está nas mãos do Senhor, porque Ele é o teu Deus, é o meu Deus. E mais ainda, Ele reconhece o controle de Deus sobre as nações. Versículo 9: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ele já está profetizando a volta de Jesus, quando todas as nações se encurvarão diante do Rei dos Reis e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem nação nessa terra, por mais poderosa que ela ache, que possa resistir o poder do Deus da Bíblia. Esta é a arrogância de muitos homens, de muitas pessoas, achando que está no controle da sua própria vida. A primeira aplicação aqui, meu irmão, minha irmã, meus queridos, não se enganem pensando que você tem controle sobre a sua vida. Não se enganem. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando Ele age com a sua vontade permissiva, quando Ele permite nós tomarmos algumas escolhas, mas nada disso está fora do controle dEle. Segunda atitude de Davi se encontra no versículo 1, que é o resumo desse capítulo que nós temos estudado. Aqui ele toma mais 3 atitudes. Ele demonstra 3 desejos para Deus. Primeiro desejo, primeira atitude que ele toma, ele pede ao Senhor: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Você pode tomar atalhos. Você pode pegar alguns atalhos na sua vida. Esses atalhos talvez seja você buscando alguns tipos de solução para o problema que você está enfrentando com a sua própria mão, com a sua própria vontade, com o seu próprio sentimento de justiça. Mas aqui é um homem quebrantado dizendo: Senhor, me ensina o seu caminho. Essa também é uma das maiores mentiras e armadilhas desse evangelho moderno. Nós fomos livres do pecado, fomos libertos da escravidão do pecado, para sermos escravos de Deus, servos de Deus. Isso às vezes ofende o orgulho de alguém. Como é que é isso, pastor? A Bíblia diz que conhecerei a verdade e a verdade me libertará do pecado. Mas você foi comprado. Você simplesmente não libertou porque você quis. Alguém pagou o preço pela sua liberdade, e foi um preço caro. Jesus não pagou na cruz um preço para o diabo te libertar. Jesus pagou. Ele teve um encontro, ele teve um acerto de conta com o próprio Deus irado contra o nosso pecado. Deus aplicou em Jesus Cristo na cruz toda a sua ira que Ele tinha para comigo e para com você, por causa do nosso pecado. Então não pense, meu irmão, minha irmã, independentemente do tempo que você tem de igreja, nós não somos donos de nós mesmos. E aqui veio um rei que tinha todo o reino sob a sua direção. Ele diz para Deus: Senhor, ensina-me o seu caminho. Ele não disse: Senhor, me ensina a andar com as minhas próprias pernas. Senhor, me ensina a correr como a corça que corre com o cheiro das águas.
Senhor, me ensina agora eu ter as minhas próprias escolhas e decidir o que eu quero. Não foi isso que ele pediu. Ele está pedindo: Senhor, ensina-me o teu caminho. Deus tem um caminho a trilhar, a nós trilharmos nessa terra. E esse caminho é bem estreito, como a Bíblia diz. Ele é estreito, ele é sinuoso. Mas qual foi a promessa de Jesus? Vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês para sempre. O Espírito Santo é Deus, não é uma energia. E como eu preguei há 3 semanas atrás no presbitério de Guarulhos, lá em Barra do Tabapuana, muitas vezes nós, pastores presbiterianos, não investimos tempo para ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo por causa dos erros e desvios. Mas eu sempre falo que o pior do que apontar o que é errado é nós não aprendermos o que é certo. E nós precisamos aprender diariamente o que representa o Espírito Santo na minha vida. E uma das prerrogativas do Espírito Santo prometido pelo próprio Jesus Cristo, o Espírito da verdade, que conduzirá vocês a toda a verdade. Porque ele diz aqui, segunda expressão dele: primeira, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Segunda, e eu andarei na tua verdade. Aqui existe um grande problema que invadiu a igreja brasileira na metade do século passado: relativismo. O que é relativismo? O que é verdade para mim pode não ser verdade para a Rebeca. O que é errado para mim pode ser certo para a Yara. Por isso que me sinto à vontade, porque a gente conhece todo mundo, é Yara. E assim nós vivemos muitas vezes na igreja. Nós queremos viver a nossa própria verdade. E queremos fazer com que as pessoas creiam ou acreditem naquilo que eu creio, que acredito. Mas meu irmão, minha irmã, quando nós pedimos ao Senhor para nos ensinar o teu caminho e nós andarmos na verdade dele, não existe, como diz no relativismo, que não existe verdade absoluta, mas a Bíblia, ela não muda, a mensagem é a mesma, os princípios bíblicos não mudam, a sociedade muda, as ideologias mudam, mas os princípios bíblicos não mudam. E o salmista está dizendo: Senhor, ensina-me o teu caminho e eu andarei na tua verdade. E essa foi a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17: Senhor, guia-os, eu os guiei em toda a verdade, porque a tua palavra é a verdade. A reforma aconteceu em 1517 porque roubaram isso da mão do povo. E as nossas igrejas hoje, muitas vezes, tem muitos crentes que nem Bíblia mais levam para a igreja. Tal como aqui uma mensagem expositiva, versículo por versículo, o texto está aqui olhando para nós. Qual é a sua verdade? Ou qual verdade que você está defendendo? É a sua própria verdade? É o seu próprio sentimento de justiça? Ou o que você faz, o que você fala, está pautado na verdade, do que a Bíblia nos ensina? A começar com um coração quebrantado e um amor genuíno um pelos outros, passando pela linha do respeito. Terceiro, primeiro ele pediu: Senhor, ensina-me o teu caminho. Segundo, eu andarei na tua verdade. Terceiro, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. No original está assim: Senhor, me dê um coração inteiramente fiel.
para que eu venha temer só o teu nome. Ele passou a mostrar sua confiança, não estava mais temendo dos soberbos, ele não estava mais temendo os seus inimigos, mas ele estava temendo o Senhor, porque o Senhor é o seu socorro, é o seu escudo, é o seu socorro presente na hora da angústia. E agora ele está disposto, ele está liberado para a verdadeira adoração. No passado, nós vemos na Bíblia, no passado, quando o povo se reunia, primeiro era pregada a palavra, e depois era o momento de louvor. O momento de louvor era de acordo com que o povo recebia a palavra, e muitas vezes o louvor era feito, era realizado com muitas lágrimas, lágrimas de arrependimento, lágrimas de arrependimento por causa da nossa soberba, da nossa incredulidade, de um Deus que insiste em cuidar de nós. Até nisso era diferente na época. Não sei, agora não estudei a partir de quando que isso mudou. Primeiro é o louvor, depois a palavra. Mas é a palavra que é o centro do culto. É a palavra que muda os corações. É a palavra que muda a disposição da minha obediência ao Senhor. E agora o salmista ele está liberado para dizer, a partir do versículo 12 e 13: dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. O maior milagre Deus já operou na sua vida, meu irmão, te livrar da morte eterna. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, que anteriormente nós andávamos como as pessoas desse mundo, vivendo, satisfazendo o desejo da nossa carne, obedecendo o príncipe desse mundo. Versículo 3: por causa da nossa natureza pecaminosa, nós éramos dignos da tua ira, Senhor. Mas no versículo 4 vem a grande notícia: mas Deus, que é rico em misericórdia, e com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. O maior milagre Deus já operou na minha vida e na sua vida, meu irmão: a salvação em Cristo Jesus. E a vida cristã é algo a ser vivido, não de qualquer maneira, mas entendendo que nós temos um Deus que está pronto para nos socorrer a partir do momento que nós vivemos essa piedade bíblica, uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele, uma vida diária de leitura da palavra e uma vida de oração. Muitas famílias estão resistindo porque viram que não são diferentes, não são iguais ao mundo. Na minha casa hoje eu tenho um grande parceiro de oração e leitura da Bíblia. Está ali meu filho, Abner Samir, uma criança de 10 anos. Eu sempre falo que ele deveria ser chamado Benjamin, o filho da Abelice, que já tem 3 filhos casados, né, Júlia? Júlia conhece nossos filhos, né, Júlia? E agora os nossos netos, né? Mas está aí, prazer que ele tem me esperar toda noite antes de chegar em casa, para poder nós orarmos juntos e lermos a palavra de Deus. E Deus tem nos livrado de grandes lutas, Deus tem nos dado grandes vitórias, porque nós temos entendido que só temos o Senhor como nosso socorro e aquele que nos ensina a andar nos seus caminhos. Amém? Amém. Que Deus assim nos ajude, irmãos, a dependermos mais dele. Eu quero orar nesse momento. Me permite, pastor Robson, eu sei que já passei um pouquinho do horário,
Mas eu quero orar nesse momento. E a promessa de Deus, através de Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita dentro de nós, e Ele estará conosco para sempre. Toda vez que você passar por uma luta, ou você olhar para a luta que está passando, talvez Deus esteja te lembrando aqui hoje. E está dizendo para você nessa noite: pare de lutar com as suas próprias armas. Me convide para lutar as suas lutas. A salvação, a Bíblia diz que é pela graça mediante a fé, não é por obras. Você, meu querido, minha querida, a Bíblia diz que em relação à salvação, tudo o que precisava ser feito, foi feito através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas muitas vezes não prestam atenção no restante. O versículo 18 diz: isso não vem de você, isso é dom de Deus, porque Deus na cruz Ele é visto se reconciliando com o mundo, não levando em conta os pecados cometidos. Você que está aqui nessa noite, talvez nunca ouviu isso. Eu quero dizer para você que há 2000 anos atrás, antes mesmo de você cometer qualquer tipo de pecado, Jesus Cristo já morreu em seu favor. Ele já se entregou em seu favor, para que você tenha acesso à vida eterna e o amor de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, minha irmã, das suas lutas que você tem vivido e você quer confiar plenamente no Senhor, independentemente qual tipo de luta que está vivendo. Eu gostaria que você ficasse de pé e queremos orar com você nesse momento. Deus abençoe. Deus abençoe. Convide o Senhor a lutar as suas lutas. Como igreja, tudo que você vivenciou até agora, antes desse culto, antes desse texto que nós lemos, pare e diga para Deus: Deus, reconhecemos a nossa incapacidade e queremos convidar o Senhor, o dono da igreja, que o Senhor dirija as nossas vidas, dirija a história da nossa igreja. Essa igreja tem uma história e ela não se apagou e não vai se apagar. Essa igreja tem um legado, é mãe de todas as igrejas, né, pastor, praticamente, do nosso presbitério, da cidade de Campo. Essa igreja tem um legado. Diga para Deus nessa noite, meu irmão, como igreja: Senhor, ensina-me o teu caminho e nós andaremos na tua verdade. Deus pode reverter qualquer coisa nessa hora, nesse dia, em nome de Jesus. Você que ficou em pé e está colocando diante de Deus a sua vida, entregando diante de Deus as suas lutas, mas se você ainda não tomou ainda uma posição diante de Deus, como Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida, e nessa noite você quer fazer isso, convidar Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor caminhe comigo, eu estou entregando a minha vida, para que o Senhor agora dirija a minha vida como o Senhor quer. Levante das suas mãos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. A mensagem não muda. A mensagem é a mesma. Pai, eu te louvo, Senhor, por essa grande oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para meditar sobre a tua palavra. E vivemos dias de muitas lutas, Senhor. E aqui nós estamos aprendendo uma coisa simples que muitas vezes nós colocamos de lado. Primeiro, porque o Senhor é um Deus pessoal. O Senhor tem interesse de se relacionar conosco, Senhor.
Segundo, que reconhecemos que o Senhor é o Adonai, o Deus Todo-Poderoso, que se assenta no trono de governo. E nada acontece sem a tua permissão, sem tua vontade. O Senhor tem planos e propósitos, e muitas vezes o Senhor desarruma para arrumar, Senhor. E aqui estamos com nossos corações voltados para o Senhor, reconhecendo que Tu é Deus, que o Senhor é Deus. E pedimos, como nós temos pedido todo esse mês, aonde nós temos pregado, aonde nós temos ensinado na nossa congregação, e os nossos irmãos têm aprendido, Senhor, a pedir que o Senhor nos ensine a andar nos Teus caminhos, para nós andarmos na Tua verdade. Também, Senhor, nós Te louvamos pelas vidas que aqui também estão reconhecendo a sua limitação nas lutas e estão entregando a sua vida ao Senhor, para fazer delas, Senhor, instrumentos vivos em Tuas mãos. Aleluia, Senhor. E eu quero declarar nessa noite, independentemente do grau da luta que aqui está sendo apresentado diante do Senhor, ó Deus, individualmente, como igreja, eu creio e tenho declarado que o Senhor está sentado no trono de governo, mas quando o Senhor decide levantar do teu trono e estender sua mão sobre a terra, sinais, maravilhas e milagres acontecem, Senhor. E se tem milagre aqui que precisa acontecer, ó Deus, que haja quebrantamento, Pai, que haja reconhecimento, que haja arrependimento, Pai, e deixarmos o Senhor dirigir a história das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o pastor Robson, abençoe todo o conselho, Senhor, abençoe essa igreja, e que o Senhor, ó Deus, venha, Pai, conduzir todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da gente cantar mais uma coisa, você pode sentar, se não terminamos ainda, mas a gente vai... hoje é um dia muito especial, muito especial. Eu não sei se você, que é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lembra, né, o que nós comemoramos no dia de hoje. Alguém lembra? Ah, maravilha! Então hoje é o dia da Rebeca, né? É o dia de cada uma dessas meninas e meninos aí bonitos, né? É o dia do Fernando, né? Você já passou um bocadinho, né, irmão? É até 35, irmão, mas deixa quieto essa parte, pula. Meus queridos, e a nossa SAF, né? Não ia deixar passar isso em branco. Quero chamar a irmã Yara aqui, por favor, irmã Yara. A irmã Yara tem uma singela homenagem em nome da SAF para fazer aos jovens da nossa igreja. Nós não poderíamos deixar de passar em branco. Então, eu gostaria de convidar todos os jovens que viessem aqui à frente. E a irmã Dorcas também. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de vocês. E vocês hoje jovens, mas que vocês tomem este versículo. É muito bom ser jovem. Nós já passamos por isso
Dorcas já veio para orar. Então, Dorcas que tanto toma conta de vocês, essa mãe de vocês, vai orar neste instante pela vida de cada um de vocês. Responsabilidade, né, sobre meus ombros, né? Mas eu acho que melhor eu dividir essa responsabilidade. Rodrigo, vem cá, me ajuda nessa responsabilidade. Rogério, me ajuda nessa responsabilidade aqui. Tem que dividir. Fernando já está aí também. Presbíteros, estenda a mão sobre as nossas vidas, sobre a vida dos jovens. Pastores também, estenda a mão sobre essa vida. Pai amado, é com muito temor, nesta hora, que nós entregamos a vida da nossa juventude nas tuas mãos. Pai, nós cremos no seu cuidado, Senhor, com os nossos jovens. Senhor, tu sabes quantas noites de sono, às vezes a gente pensa que perde, mas é um livramento que o Senhor tem dado e joga sobre os nossos ombros. Nós queremos ser gratos por termos coragem de orarmos na madrugada, Pai, por esses jovens, ó Pai. Nós colocamos a vida deles, ó Pai, todas as áreas da vida deles nas tuas mãos. Que o Senhor possa ser o primeiro convidado em tudo que eles forem fazer. Renova, Senhor, a cada dia. Senhor, dá sabedoria aos nossos pastores, às nossas lideranças, ó Pai, para que nós possamos estar aqui, Pai, cuidando deles, ó Pai. Sabemos que muitas vezes, ó Pai, eles não falam com os pais, mas falam conosco. Muitas vezes nós perguntamos, às vezes não temos respostas, mas o Senhor sempre está atento, ó Pai, o cuidado para com eles. Senhor, traga a alegria do Senhor na vida deles, porque a alegria do homem é passageira, mas o do Senhor é que é a força de cada um deles. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que cada dia eles possam caminhar, que nós possamos ver essa juventude aqui, Senhor, crescendo em número e santidade no Senhor. Entregamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vocês que me ajudam a entregar. Rodrigo, Rogério. Como eu sou mais jovem, vou ganhar também. Tá? Não faz muito tempo que eu tinha 18. Esses dias. Ó, não é para comer agora não, tá, gente? Olha no culto. Como depois. Então, Deus abençoe.